Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dar prosseguimento aos nossos estudos de morfologia dentro do nosso conteúdo de gramática. O foco da nossa aula de hoje são as preposições, as conjunções e as interjeições. Vamos lá? Nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre as preposições. O que são as preposições? As preposições são unidades linguísticas dependentes de outras, ou seja, elas não aparecem sozinhas no texto e servem justamente para estabelecer a ligação entre dois termos. Ou seja, se você analisa dentro de uma unidade discursiva, dentro de um texto, de um enunciado, as preposições, elas não vão ter sentido sozinhas. Por quê? Porque elas estão sempre em relação a uma parte do texto e outra parte do texto. É para isso que servem as preposições, para fazer ligação entre essas duas partes do texto. Isso são as preposições. Dentro da língua portuguesa, nós temos a preposição a, com, de, em, para, sem, ante, contra, desde, entre, perante, sob, após, por, sobre, até. Para ficar mais explicadinho, eu montei, como sempre, o artigo da aula, que está aqui na descrição do vídeo, e coloquei uma tabela para vocês verem quais são as preposições, para vocês poderem memorizar, olhar direitinho, tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu trouxe alguns exemplos de frases que a gente usa as preposições. Por exemplo, eu estava com você ontem, com. Nós estávamos conversando sobre aquele assunto, sobre. Desde que comecei a estudar, percebi uma melhora significativa, desde. Vocês estão vendo? Essas são as preposições. Dentro da frase, elas funcionam como um auxiliar que vai juntar uma frase na outra, um período no outro. Como nós vimos no substantivo, no adjetivo, nós também temos aqui na preposição as locuções prepositivas. O que são isso? São duas palavrinhas que funcionam como uma só. Dentro dessas locuções prepositivas, vocês podem ter o abaixo de, acima de, acerca de, a fim de, além de. Tá vendo? A preposição de sempre vem acompanhada de outra palavrinha que, mesmo estando em conjunto, funciona como uma preposição só. Essa é a locução prepositiva, quando nós temos duas palavras que funcionam como uma só. Então, vamos supor, vocês estão analisando um texto gramaticalmente. E aí vocês têm que ver, sei lá, na análise morfológica, na análise sintática, qual é aquela preposição que está ali. E aí vocês têm abaixo de. Essa expressão, ela é uma locução prepositiva, porque mesmo que tenha duas palavras, mesmo nós temos duas palavras, elas têm o sentido de uma só, tá bom? Bom, vamos lá. Sobre conjunção. As conjunções, assim como as preposições, também tem por finalidade ligar os termos dentro de um enunciado linguístico. Ou seja, ela vai funcionar como se fosse a preposição, vai ligar os termos dentro de um determinado enunciado. Nós temos, dentro das conjunções, dois tipos, que são as coordenadas e as subordinadas. As coordenadas, geralmente, elas são independentes, e as subordinadas são dependentes. Vou falar devagarzinho sobre isso para ficar explicadinho. Vamos começar pelas coordenadas. As conjunções coordenadas não dependem de outros termos para terem sentido. Elas não dependem da oração principal. Ou seja, se você tem uma conjunção dentro de um determinado enunciado, você consegue entender qual é o sentido daquilo sem depender da oração que veio antes ou de outro termo. São essas conjunções coordenadas mas, também, porém, todavia, ou, ora, logo, portanto, e elas vão ser divididas entre aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Aqui dentro da nossa aula em arquivo, eu deixei um quadro também bem explicadinho, dividindo quais são os tipos, quais são as classificações, quais são as conjunções e os exemplos. Eu aconselho vocês a baixarem e darem uma olhadinha, porque vai ficar bem mais explicadinho quando olharem o quadro. Bom, quais são os exemplos de conjunções coordenativas? Apenas gostava que tivesse paciência e compreensão. Paciência e compreensão. Tá vendo esse zinho? É aditivo. Por que aditivo? Porque eu tô ligando aqui, no caso, uma qualidade a outra qualidade. Então, eu teria aqui uma aditiva. Não pude comparecer ao trabalho, mas apresentei a devida justificativa. Esse mas justifica, esse mas ele é adversativo. Por que adversativo?
porque ele fala, não foi ao trabalho, mas apresentei a justificativa. Então, esse mas aqui, ele vai ser adversativo. Vocês vão ver as classificações dentro do quadro e vão entender melhor esses exemplos quando vocês olharem para o quadro. Bom, como funcionam as subordinativas? Como eu disse para vocês, as coordenativas, elas são independentes, elas não precisam da oração principal para terem sentido. Já as subordinativas, elas precisam do termo da oração principal para terem sentido, porque elas são subordinadas, e quando elas são subordinadas, elas são dependentes. Tá aí um sinônimo da palavra dependente para vocês. Bom, já que elas precisam estabelecer uma relação de sentido com a oração principal, vocês vão ter a classificação de conjunções subordinativas causais, consecutivas, comparativas, concessivas, condicionais, sendo eles porque, uma vez que, como, tal qual, conforme, segundo, assim como, mesmo. Também tem aqui no arquivo da aula, tá aqui na descrição, um quadro explicativo para vocês entenderem. Eu aconselho vocês a darem uma pausa nesse vídeo, baixar o arquivo, abrirem essas duas tabelas e enquanto eu falo, vocês dão uma olhadinha nas tabelas que vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Nós também temos, assim como na preposição, aqui na conjunção isso também acontece, a locução conjuntiva. Ou seja, duas palavras juntas funcionando com significado de conjunção. Elas podem ser visto que, desde que, ainda que, por mais que. Então, voltando no que eu tinha dito, se vocês vão analisar uma frase sintaticamente e vocês precisam ver o que aquilo ali significa, o que aquela expressão significa, você tem duas palavras que funcionam como uma, lembre sempre que tem essa questão de locução. Locução prepositiva, locução conjuntiva, locução adjetiva, sempre vai ter essa questão da locução, tá? Que são duas palavrinhas que funcionam como uma. E não menos importante, nós vamos falar sobre a interjeição. É a palavra invariável que exprime emoções, sensações, estado de espírito ou que procura agir sobre o interlocutor, levando a adotar certo comportamento sem que para isso seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. Como assim, estruturas linguísticas mais elaboradas? Essas interjeições são palavrinhas que exprimem pra gente como é que aquela pessoa está se sentindo, como ela está se expressando naquele momento. Como assim? Eu vou dar uns exemplos aqui de interjeições para ficar mais fácil de entender. Quando você tem no texto a palavra oba, viva, é uma interjeição que mostra pra gente que há alegria naquela frase. Quando você tem um enunciado que diz ufa, passou, por exemplo, esse é o enunciado. Esse ufa, ele vai remeter para nós uma sensação de alívio, aquela pessoa está aliviada. Quando tem dentro do enunciado a palavra ai, a palavra, poxa, raios, essas são as interjeições. Elas funcionam para a gente entender, ou para o locutor, a pessoa do discurso, mostrar para a gente como elas estão se sentindo no momento de enunciação ali, tá bom? Nós também temos aqui, nas interjeições, as locuções interjetivas, que são as locuções, como a gente comentou nos itens passados. São duas palavrinhas que funcionam como uma e a gente analisa como interjeição. Podem ser horas bolas, quem me dera, Virgem Maria, meu Deus, ou de casa, ai de mim. Tá vendo? São expressõezinhas que vão expressar um certo posicionamento sentimental. Sobre preposição, conjunção e interjeição, é isso que eu tenho para falar para vocês. Aqui, junto com o arquivo da aula, eu deixei 4 exercícios para vocês treinarem, para verem se entenderam de fato o conteúdo. Quem me tem no WhatsApp ou faz parte do nosso grupo de gramática, pode me mandar o gabarito que eu corrijo. Quem não faz parte consegue achar o gabarito no Google, mas eu espero que vocês resolvam primeiro, para depois procurar. E eu desejo a vocês ótimos estudos. Até a próxima!